clima que é preparado para nos receber, nos ver, nos conceda a harmonia, a esperança renovada, a confiança em Deus e em nós mesmos, e que possamos, ao receber esse passe amigo e, sobretudo, a palestra, permitir que os amigos espirituais, cada um que aqui está, os nossos amigos espirituais, possam continuar cuidando de cada um de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e que te possam levar o melhor essa noite. Então vamos apresentar a nossa palestrante da noite, a Adelaide. É uma pessoa que faz parte da nossa casa há algum tempo, há um longo tempo, estudou bastante, se preparou para essa noite ser uma noite muito especial na sua vida, na sua trajetória espiritual. Então a nossa vibração hoje para você, Adelaide, que seu protetor e os amigos espirituais, juntos nessa comunhão de intenção, possam te inspirar, que você possa trazer para cada um de nós uma reflexão, um pensamento diferente, e esse pensamento possa tocar no coração de cada um, e cada um de nós possamos sair daqui melhor que chegamos. Então, a nossa boa vibração para ela aí, que está fazendo a primeira palestra da noite. Sabemos que ela deve, com certeza, ter um histórico já de aprendizado, de caminhada espiritual. E agora aqui é o ápice, né? Que ela possa externar, passar para cada um de nós tudo aquilo que vem do seu coração e a inspiração que se faz presente para ela. Então, ela aí, um abraço fraterno, uma bela palestra. Obrigado. Então vamos fazer a nossa palestra, a nossa prece de abertura, e os Espíritos falam pensamento. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então vamos pensar em Deus e agradecer. E rogar a Ele a sua misericórdia, a sua bênção para cada um de nós, que sejamos dignos de receber, praticando bem, nutrindo a fé e a esperança, e toda essa atenção possa se fazer como um remédio que vai iluminar, vai nos fortalecer na nossa caminhada evolutiva. E com a prece de Pai Nosso, com fé, amor e alegria, vamos dar por iniciado o nosso trabalho da noite. Então vamos lá, falar com Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim será, com a graça de Deus. Então vamos ficar com a dela aí. Todo carinho, todo o nosso amor para vocês. Boa noite a todos. Tem muitas pessoas aqui que já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu chamo Delair, sou tarefeira aqui dessa casa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os animais e a espiritualidade. A pergunta é, os animais têm alma? Eles encarnam? Sim, os animais têm alma, eles encarnam e desencarnam. Na visão espírita, os animais têm alma e reencarnam como parte do seu processo de evolução, vivendo experiências que desenvolvem instintos, sensibilidades e consciência, sempre guiados pelas leis divinas do progresso. Então é assim, o Chico Xavier falava muito que os seres humanos estão na natureza para auxiliar o progresso dos animais na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata, chuta, mata um animal é aquele que ainda não aprendeu a amar. E Chico também dizia que o animal é um presente de Deus, que Ele emprestou para nós, que são anjos, que são presentes que Deus emprestou à terra, para nos ajudar a evoluir, para eles também evoluírem, que a sensibilidade deles é muito fina, que é capaz,
matéria e vê direto o que o coração tenta esconder. Aí eu faço uma pergunta para vocês: o que o coração humano tenta esconder? Muitas verdades. Parece que antigamente as pessoas escondiam mais, né, gente? Parece que hoje em dia está todo mundo exposto à maldade do ser humano, né? Parece que ninguém faz mais questão de esconder nada. Já mostra logo para que está aqui. A maioria dos nossos irmãos, infelizmente, jogam a reencarnação na lata de lixo. Né? Essa é a impressão que eu tenho, a minha opinião própria. Então é assim, a gente... Essa semana que se passou aí, a gente viu várias violências contra os nossos irmãos menores, né? E fica difícil a gente falar dos nossos irmãos sem julgar. Fica difícil a gente falar sobre o acontecimento sem revolta, porque a gente é ser humano e a gente está aqui para evoluir. E é difícil a gente julgar o nosso próximo sem revolta. Mas a gente tem que acreditar também na justiça divina, porque essa não tem falha, ela vem na hora certa, e todos nós sabemos que ninguém vai embora sem pagar essa conta. Entendeu? É revoltante, você vê depoimento de várias pessoas, que nessa semana eu vi um veterinário falando que, perguntaram para ele o que ele achava. Ele falou: se ele tivesse presenciado aquela atitude, tinha acontecido uma tragédia, porque eles não tinham conseguido matar aquele cachorro, porque ele tinha tomado a barra de madeira que ele estava na mão e tinha dado uma coça neles. Então, você para pensar, na verdade, tem um culpado. O culpado tem nome e sobrenome. Leis brasileiras. É o culpado da revolta da sociedade. Porque é uma lei que ela não funciona na prática. Ela só está no papel. São Francisco de Assis, admirado, protetor dos animais, admirado pelo carinho e respeito que ele tinha por todos os seres vivos. No ano de 1223, coube a ele montar o primeiro presépio com animais vivos no dia de Natal. Ele quis homenagear o Pai Criador diante daquela criança divina, Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a história de São Francisco, né? Um pouquinho da história dele. Conversava com os passarinhos, acalmava os animais ferozes, aquela bondade que todos nós conhecemos, né? E ele teve uma importante participação no Espiritismo, sendo dos espíritos superiores que ajudaram na codificação espírita por Allan Kardec. E é ele quem assina, em primeiro lugar, o Prólogos do Livro dos Espíritos, mas com outro nome, uma de sua reencarnação antiga, né, João Evangelista. Entendeu? Então, São Francisco, uma das suas reencarnações, ele foi João Evangelista. Ele teve uma participação muito grande, né, ajuda muito grande no Espiritismo. Na verdade, João Evangelista veio para preparar o terreno para Francisco de Assis. Pois é. Entendeu? E assim, é muito triste, sabe? Às vezes eu fico pensando que o ser humano, ele tem problema de amnésia. Porque em 2024, gente, 1.718.458 entre pessoas e animais morreram na tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. 20.000 animais foram resgatados. 12.500 animais domésticos, gato e cachorro. Então, teve aquela corrente toda que todos nós sabemos, da ajuda. Todo mundo se reuniu para ajudar naqueles resgates. A maioria das pessoas, dos animais, perderam seus tutores na tragédia das enchentes. Então, foi uma coisa que deixou todos nós muito tristes, né? Tragédia natural, entre aspas, né? Porque o ser humano também é culpado de muitas coisas que acontecem na natureza. E então é isso, o ser humano tem problema de amnésia. Ele esquece muito rápido o que é feito.
sabe? Cheguei a essa conclusão. Fazendo a pesquisa para essa matéria, eu cheguei a essa conclusão que a memória do ser humano, eles têm amnésia. Esquece muito rápido das coisas, sabe? E assim, a gente não tem nem muito o que falar desses acontecimentos, porque, como eu disse, vamos julgar os nossos irmãos encarnados, né, as atitudes que eles têm, que eles tiveram, que eles têm, que vão continuar tendo, para a gente não se sentir mal, né? Então eu não tenho muito o que falar mais. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Cadê o Renê? Não quero. Eu acho que, assim, a partir da sua indignação... Gente, eu vou pedir água, eu vou fazer. Partindo da sua indignação, porque é realmente muito revoltante, né, o que aqueles 4 jovens fizeram com o coitado de Olívia, né? E a minha indignação vai além, porque é verdade, existem as leis muitas vezes ficam no papel, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. A educação desses jovens está dentro de casa. Né? É verdade, quanto mais poder econômico você tem, mais impunidade mais livre você fica das punições. Tá? Mas a atitude dos pais, eu acho que é por demais revoltante, né? Porque é verdade, esses jovens eles são bandidos. Eles são bandidos. E quando os pais, diante de uma atitude dessa, pegam os filhos e fogem com os filhos para um outro país, ameaçam o segurança que denunciou, ainda bem que o segurança teve coragem, né? Foi um homem firme, forte, se manteve ativo e assumiu o que ele viu. Mas eu acho assim, a atitude dos pais é que vem a refletir nessa nossa sociedade machista, homofóbica, enfim, e tudo que a gente vê aí que é muito, muito triste, né? De se estar falando, porque esses meninos, hoje considerados crianças, né? Não são mais crianças, porque sabem muito bem o que estão fazendo. No futuro, com certeza, serão assassinos cruéis. Né? São psicopatas. Exatamente. Precisam de tratamento. Porque como não teve a punição na fase da adolescência, vão normalizar a atitude. Normalizar disso, entendeu? Aí eu tenho dinheiro, eu não vou preso. Se eu for preso, eu saio amanhã. A cabeça foi feita para pobre. Então já tem esse pensamento. Tem impunidade, eles vão ser punidos. De uma forma e de outra. Eu vi entendeu? Mas o pai de um entregou ele. Eu vi no Instagram, não sei se O pai de um dos meus é verdade. levou na cadeia. Levou o filho na delegacia. Não sei se não levou na delegacia, não. A mãe, ele ligou para a polícia e a mãe catou o menino e fugiu com o menino antes da polícia chegar. Dizendo que a polícia alcançou a mãe no aeroporto. Agora, nos Estados Unidos. Agora as autoridades não mostrou esse menino aqui no Brasil em lugar nenhum. Então eu não sei se isso é verdade ou se o pai foi lá e falou porque está tendo muita crítica. Porque as autoridades ainda não se manifestaram a respeito dessas coisas. Ultimamente, a falta de amor, a falta de empatia, a falta de respeito, primeiramente com as leis divinas. Falta amor, né? A falta de amor. Como você disse, né? Não tem uma educação, né? Não tem os valores básicos, né, gente? Não tem os valores básicos. Fazem o que querem. Mas Só sabe que dá impunidade. Isso eu falo que é a televisão, sabe por quê? Ela mostra muito o direito dos menores, mas não mostra os deveres e a obrigação que eles têm. Porque quantos menores... Acham que eles podem tudo, só que não mostra todos os direitos. Você não vê uma reportagem mostrando a obrigação deles, só os direitos. Porque o menor é a responsabilidade do menor é do pai e da mãe. Entendeu?
Mas não deveria isso tem a ver direito com a Você não educação. deveria mostrar só os Não direitos, tem. você deveria mostrar a obrigação que vocês têm. As leis para o menor pagável da lei é acima dos 18 anos. Até lá ele vai para o reformatório. O problema é que as nossas leis, nas delegacias, nas cadeias, elas não funcionam. Porque se tivesse uma lei que fosse justa, o Smart aqui como advogado pode falar, se a lei fosse realmente justa, se lá, né, nesses reformatórios onde ficam esses menores, eu lembro que um tempo atrás eu vi uma reportagem da FEBEM, né, na época era FEBEM, hoje eu nem sei mais como chama, de Curitiba, e lá nessa FEBEM, esses menores ficavam, eles tinham psicólogo, eles tinham dentista, eles tinham professores, eles aprendiam profissões lá dentro, de marcenaria, de mecânica, de várias profissões. Eles saíram de lá recuperados, 99% deles saíram recuperados. Então, quer dizer, se tivesse essa prática em todos os lugares, a situação seria diferente. E a educação primeira de todo jovem, de toda criança, é pai e mãe. É pai e mãe. Pai e mãe é que ensina a educação moral. A escola, o Estado ensina o quê? O cidadão. Agora, a educação moral quem dá é pai e mãe. E uma pessoa que é ensinada, uma pessoa que aprendeu a amar, que aprendeu a respeitar, ela jamais praticaria uma barbaridade dessa. Essa que é a verdade. Agora, o menor, ele realmente tem os direitos dele, de ser protegido, de ser defendido, tem. Porque imagina, num país onde a polícia é tão violenta quanto a nossa polícia, se não tivesse essa lei de proteção ao menor, quantos menores morreriam? Porque já morrem com a proteção, imagina sem a proteção. Então o problema não está aí não, o problema maior está na educação moral que essas crianças não recebem. E hoje em dia, gente, para, assim, não estou assim, falando assim, antigamente a gente tinha uma educação que não servia também, que era a educação do não. Tudo era não, tudo era não, tudo era não. Você, qualquer coisa que você fazia, o pai olhava torto, você tinha que se encolher, entendeu? A gente não tinha respeito, a gente tinha medo do pai e mãe. Só que hoje nós temos uma educação permissiva demais. Então o que acontece? O pai, ele trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, aí ele tem um filho, aí o filho fica nas escolas, à noite quando está em casa, o pai ou quer ficar no celular, ou quer assistir uma série, ou quer assistir um futebol, ou quer simplesmente ficar sentado no sofá na caixinha do nada e não dispensa 10, 15 minutos do seu dia para brincar com aquele filho. Não dá atenção, E né? criança quer isso. E a criança, quando ela não recebe essa atenção, quando ela não recebe esse cuidado, quando ela não recebe esse carinho, ela faz tudo que está ao seu alcance para chamar atenção. Seja lá de que forma for. Entendeu? Seja lá de que forma for. Então, depois que eles cometeram esse crime aí, né? Eles saíram dando risada. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse normal que eles tivessem feito. Praticado. Uma coisa normal. Como o prêmio foi brasileiro. Entendeu? Mas enquanto essas leis não mudam, né? A gente só pode mesmo confiar na lei lá de cima, né? Porque essa não falha. Pois isso. Gente, meu professor de curso de palestrante, que será? Eu tenho muita gratidão, ele deu um curso pra gente. E eu aprendi muito com esse curso. E hoje eu estou aqui hoje falando, estou meio nervosa, mas se hoje estou aqui falando, eu devo a ele. Muito obrigada por isso. Eu vim aqui para te assistir hoje. Mas, como ouvinte, eu tenho uma dúvida. Que é a seguinte: a gente aprende na doutrina espírita, e não só na doutrina espírita, né, as lições que Jesus deixou para nós. Uma delas, que é muito importante, diz: não julgueis. Aliás, essa vem de Moisés, né? Não julgueis vem de Moisés. Né? Tá certo. Mas Jesus assim, nos incentivou muito, né, ao não julgar. E aí, tudo isso que a gente está vendo, esse debate todo, né? Olha, hoje eu estava lendo, eu também sou ser humano, né? Eu me interessa em saber das notícias sobre esse evento aí, né, que aconteceu, e pensando, puxa vida,
adolescentes aí, se o pessoal, se vazar o nome deles, eles estão fritos, né? Porque todo mundo vai crucificar os meninos. Olha, eles não fizeram certo. Agora, onde é que fica o não julgueis, né? Que é o ensinamento espírita nessa história? Foi o que eu disse no começo da conversa, que é difícil a gente comentar certas atitudes sem julgar. Então eu mesmo, a primeira, como se diz, quem está ouvindo o que eu estou falando é meus ouvidos. Então eu sou a primeira a pedir perdão para a espiritualidade por esse meu ato, porque eu sou uma encarnada em estado de evolução e a gente comete erros. Meu erro foi esse. Porque é difícil, pensa, você falar no acontecido sem você julgar. É muito difícil. Nesse acontecido é muito difícil. Eu não diria só nesse, gente. Eu acho que qualquer coisa errada que a gente vê, e olha, tem muito por aí, né? No mundo inteiro, certo? E seja com seres humanos, com animais, com a natureza, né? Esses caras que vão lá meter fogo na floresta, destruindo a floresta, né? Esses caras não são mais inocentes do que esses meninos que deram paulada no cachorro, entendeu? Tudo isso entra dentro da lei de ação e reação, né? Olha, em algum momento eles vão ser cobrados disso aí. E não somos nós, né? Não é a lei do homem que vai cobrar deles. A lei do homem, que nem você falou, ela é imperfeita. Então quem é que vai cobrar deles? Ela em cima. Certo? E pode ter certeza que lá funciona. Foi o que eu falei, lá a certeza que eu tenho é essa. Por favor, Osmar. Logo no começo, eu fiquei imaginando. O Orelha, ele é um mártir. Está sendo um exemplo. Como tantos outros já foram e nós não vimos. Sim. E tantos outros virão e talvez nós não vamos olhar. Nós precisamos trabalhar. Porque se nós viermos do mundo místico, estamos passando pelo crivo da emoção, mas a gente precisa chegar à razão. E o que é a razão? Aquela coisa lógica, pensada, raciocínio dizer. A gente olha, tem 20, 30, 40 anos atrás, a gente vê o carroceiro chicoteando o pobre animal para puxar aquela carroça. A gente vê as queimadas, nós estamos penalizados, eu estou com o orelha. Mas quando fizeram aquela queimada faz uns 4 ou 5 anos que eu vi aquele monte de animais, cobras, sapos, dizimados. E quando a gente vê que o agronegócio assassina os nossos vagabundos, as nossas joaninhas, espera aí, mas a gente quer chegar na razão. E se nós não aproveitarmos essas oportunidades que a morte do Orelha tem que servir para alguma coisa, não só o sofrimento. Certeza. Porque o sofrimento está nos levando à emoção, porque é aí que a gente extravasa as nossas raivas, os nossos ódios, os nossos sentimentos baixos. Antes, eu estou assim, tão chocado com esses rapazes, que eu não sei, mas eu acho que eles mereciam mesmo ser punidos e trabalhar numa escola veterinária e ver o sofrimento daqueles animais, né? Fazer curativo naqueles animais, mas não o animal da madeira. Não é aquele cachorrinho que tem lacinho na cabeça. Aquele hospital municipal aqui em São Bernardo está precisando de voluntários para cuidar daquele animal que ele nunca viu. Então, se nós não trabalharmos isso, se nós não aproveitarmos esse sofrimento que o Orelha veio nos apresentar, tá? Esses jovens, eles estão trazendo reflexo do que eles assistem dentro de casa.
Não me venha falar que eles aprenderam a violência na rua, porque antes de sair para a rua eles moram. Eles têm pai e mãe, eles têm irmãos, eles têm tios, avós. Não é assim? Penso eu. Então, se nós aproveitarmos esta oportunidade para crescer, vai ser, a gente não vai evitar que novas orelhas surjam. A gente tem que evitar que existam novas orelhas sacrificadas. Então, agora, vamos lá. Então a pergunta é, como evitar, né? A doutrina nos ensina alguma coisa que pode nos ajudar a evitar novas orelhas? Sim, E a doutrina sim, de que maneira? A doutrina ensina que a gente tem que amar as criaturas divinas de Deus. Só aí já está dizendo. Se é para você amar criaturas divinas de Deus, você tem que respeitá-las. Perfeito. Então, Entendeu? A gente tem que respeitar os animais, a natureza. tá. Entendeu? Eu acho que aí já está dizendo o que a gente tem que fazer. Já está escrito, né? É, que nem eu disse, tem muita Eu acho pessoa que que tem isso problema de amnésia. é uma boa lição. Mas veja, aí existe o que nós estamos passando aqui nesse momento é uma contradição. Porque nós estamos, assim, buscando um aprendizado, né, que é esse, olha, respeitar os animais, beleza. Então nós estamos, isso é uma lei divina, certo? É uma das leis divinas. Respeitar os seres vivos, não apenas os seres humanos. Tá bom. Agora, nós estamos advogando a favor dessa lei e estamos desrespeitando uma outra. Qual que a gente está desrespeitando aqui hoje? O não julgueis. Você vê como é? Por que eu estou colocando esses contrapontos, gente? Porque, sabe, aqui na casa espírita, a gente vem para aprender. E o que a gente vem para aprender? A praticar as leis divinas. O Espiritismo é um compêndio das leis divinas. Né? Se você pegar toda a doutrina, né, toda a obra de Kardec, ela tem todinha assim, as leis divinas. Todas elas estão ali, né, consideradas. Então, nós viemos aqui para aprender o Espiritismo, consequentemente, as leis divinas. Então, se a gente vem para aprender, a gente pode aprender só uma e deixar a outra do lado. Tá, mas eu posso falar? É. Tanto que a gente vem para aprender as leis divinas, que esse tipo de atitude nos revolta. Porque a gente Então, sabe que essa vamos lei pegar esse ponto, ó. não está sendo Esse tipo de respeitada. atitude nos revolta. Mas e aí? A revolta vai resolver? A nossa Sim, não, revolta mas vai resolver? que nem eu disse, Vamos pensa. falar, tem esse entendimento, né? Então, olha. Se não é a revolta do povo, É. se não é a revolta do povo, se não é esse chamado do povo, se não é a paralisação, se não é tudo que o povo fez, isso passa. Se esses meninos estavam lá nos Estados Unidos, nas Disney, passeando, as mães como o Ismar bem colocou, e eu concordo igual o Gemini, esses meninos aprendendo isso dentro de casa, estão lá passando talquinho no bumbum deles, entendeu? E eles estão ganhando mais e mais condição de amanhã fazer com qualquer outra pessoa. Quantos mendigos são mortos na rua? Então eu acho assim, eu concordo com você, a gente tem que amar, a gente tem que respeitar, mas atitudes como essa a gente se dá o direito sim de se indignar. E deve se indignar. E deve ir e deve pedir justiça. E quando eles pedem justiça, não é a condenação desses meninos, é o reparo da atitude desses meninos. Então essa justiça que está sendo pedida é o reparo da atitude deles, e da atitude deles e dos pais principalmente, que se acovardaram, que fugiram, que passaram a mão na cabeça e que estão apoiando atitude como essas. E que amanhã ou depois, esses meninos vão matar quem? A nora, o neto, entendeu? O genro, sei lá eu que eles tiverem, entendeu? Então, o próprio pai. Olha, gente, a gente não deve simplesmente deixar passar em branco. Não julgar não significa deixar passar em branco. Tá? Até Jesus Nós temos as leis humanas com
todas as suas imperfeições, que devem ser respeitadas. Minimamente as leis humanas devem ser respeitadas. E nossa atitude como cidadãos é cobrar o respeito a essas leis humanas, que é o que tem de concreto para corrigir esse tipo de atitude. Tá? Né? A gente sabe que a justiça divina vai ser feita, um dia ela vai ser feita, mas não agora. Então agora o que está valendo? As leis humanas. Tá? Então, nós como cidadãos, como pessoas, nós temos, eu diria, a obrigação de cobrar que essas leis humanas sejam cumpridas. Foi o que eu disse. Certo? Não pode deixar passar. A gente não pode ser Conivente conivente com isso, não. com a impunidade. Tá? Então, veja, tem que valer as leis humanas, ainda que imperfeitas, mas minimamente essas aí tem que valer. É o que resta, né? Nós, como cidadãos, o que nós temos que fazer? Ao invés de nos revoltarmos, nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance para garantir que as leis humanas sejam respeitadas e cumpridas. Então, Pisa, deixa eu te falar. A revolta do veterinário, Tá. que falou que não responderia por ele se ele tivesse presenciado, é isso, porque não veio feito na justiça. Vê que a lei sempre passa a mão na cabeça de menores de idade. Então eles se fazem em cima disso, que nem Ivone disse. Eles se fazem em cima disso. Então a revolta do veterinário é o quê? Porque uma pessoa que tem animais, que ama seus animais, outra que cuida dos animais, profissão, veterinário, você cuida daquele animal, você vê esse tipo de coisa acontecer, você sai do seu senso de normal, você vai pra cima mesmo, porque não tem como não ir, Pisa. Qualquer pessoa que iria pra cima, eu iria. Eu já peço perdão ao meu mentor Jonas, mas eu iria pra cima sim. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu iria. Eu não ia deixar, eu ia impedir que isso acontecesse. Então a atitude do veterinário foi a mesma coisa. Fazer isso aí não é você fazer justiça com as próprias mãos. É, Pisa, mas se eu não fizesse isso, eu ia matar o cachorro. Eu tô lá. O cara tá lá com a madeira. Eles vão matar o cachorro. Eu tô lá, eu tô vendo. Se eu não impedir, ele vai matar esse cachorro. Tá. Como ele matou o cachorro. Veja, Veterinário que eu não conseguiu tô- bater nos quatro. Eu acho que na hora tem uma força. Gente, Eu acho que na hora tem uma força muito grande, gente. Porque eu só tô nervosa pra me segurar, pra ser Mas nós também temos obrigação de auxiliar o indefeso. Porque o mais é indefeso. É que nem você me desculpa, pensa assim, mas por exemplo, se eu estou passando num lugar e eu vejo algum homem abusando sexualmente de uma mulher, eu não penso duas vezes. Se eu tenho uma arma na mão, eu mato. Eu mato. Eu acho que quem não sensibiliza. Eu não penso meia tem vez. amor no coração. Eu não penso meia vez, Não, porque não tem amor. são crimes hediondos que a gente não não tem pode como a ser. gente não se Quem não sensibilizar. sensibilizou, quem não se revoltou, quem coisou, porque não tem amor no coração. Se a pessoa chegar e falar assim, não, eu não me revoltei porque a lei divina, Deus que me perdoe, mas a gente revolta, porque não tem amor no coração. Se tiver amor, se tiver um tiquinho de amor, se revolta. Não, a gente se revolta, sem dúvida. O Paulo ia falar, né, Paulo? Hoje passou um caso, aconteceu um caso inverso, dos coletores de lixo, que um cachorro avançou nos coletores e um dos coletores perdeu um dedo. Pessoas já olharam e já pensaram, esse cachorro é violento, tem que matar esse cachorro. A gente está falando de uma situação oposta, em que o cachorro avançou no homem, e lá foram 4 que avançaram no cachorro. Nós vamos fazer aqui a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Raciocínio. O cachorro não tem raciocínio. Não tem nada a ver. Não é isso. O que eu quero dizer é, nós estamos aqui analisando situações de violência que ocorrem cotidianamente, infelizmente, na sociedade e no mundo inteiro.
Mas é o que ela falou. O humano sabe o que está fazendo, o cachorro não sabe. Não, eu não estou dizendo que ele Agora está. está falando de parar, que você Treinando o cachorro para Agora. agredir. Porque a gente não vai parar para Não, mas eu não estou falando isso. Quem é culpa? O cara que nem treinou o cachorro para agredir. Não, você foi seu próprio filho. Gente, eu não estou falando, não é nada não, é história mesmo, é verdade. A minha intenção quando eu resolvi, eu não ia nem fazer a palestra desse tema. Eu ia fazer outro tema, que eu sempre disse que quando eu fosse fazer minha primeira palestra, seria sobre Nossa Mãe Maria, na qual tem uma admiração muito grande, entendeu? Mas eu não sei porquê, quer dizer, por coincidência não existem, a espiritualidade sobrou, a espiritualidade deu força para que eu fizesse tudo isso. Então, a minha necessidade de fazer essa palestra é mais para a gente mostrar o comportamento dos nossos irmãos encarnados, que infelizmente a gente vê todos os dias. Não é porque a gente está aqui, que a gente é espírita, que a gente quer evoluir, quer melhorar, que a gente é obrigado também a ver esse tipo de atitude e não fazer nada. Que nem o Cristo perguntou, revolve tudo, mas não tem outra. E Deus sabe que a gente tem evolução. Ele sabe que essa minha atitude é normal. Por quê? Porque eu estou em estado de evolução, eu não sou perfeita. Como ninguém aqui é. Então nossas atitudes seriam essa mesmo, não tem como. Seria essa. Só que eu já peço perdão mesmo para a espiritualidade, porque essa seria a minha atitude na hora, como de todo mundo. Porque essa falta de justiça faz as pessoas saírem do eixo. As pessoas não querem vingança, as pessoas querem justiça, quer que isso não aconteça mais. Não vira uma rotina, uma coisa normal todos os dias acontecendo esse tipo de coisa. Então foi só essa a minha intenção quando eu resolvi falar um pouquinho dos animais, dos irmãos encarnados, né? E da espiritualidade. O amor que o Chico tinha pelos animais, São Francisco, Bezerra de Menezes, que o gato ficava em cima da estante. Eu tenho 3 gatos em casa. Meu marido faz uns 10 anos que ele é uma pessoa depressiva. E os gatos me ajudam muito nessa jornada com meu marido. Eu tenho 3 gatos. Entendeu? Então, ajuda, o amor que eles nos passam. Eles não querem nada. Eles só querem a nossa atenção, o nosso carinho. Então é disso que eu vim falar, entendeu? É disso. De amor, de respeito a Deus, às leis divinas, respeito ao ser humano. Ninguém é obrigado a gostar de animais, mas você é obrigado a respeitar. Como tudo na vida, a gente é obrigado a respeitar até o mesmo que a gente não gosta. Entendeu? Eu não gosto do René, né? Vou bater nele porque eu não gosto dele, e daí que eu não gosto dele? Pode bater. Mas eu tenho que respeitar. Entendeu? Falou pra você, né? Entendeu? Então é isso. Você tá quietinho A aí. gente tem que respeitar. É fácil? Não. Se fosse fácil, ninguém precisava reforçar a reforma íntima. Porque eu reforço todos os dias a minha reforma íntima. Não é fácil. Não é fácil da minha casa, não é fácil fora da minha casa, não é fácil com meus vizinhos, não é fácil com ninguém. Entendeu? Só que a gente está tentando, eu estou tentando melhorar. Faço questão de ir para o mundo de regeneração, quero que o planeta melhor, que eu não veja isso. Esse tipo de atitude com o animal, nem com o ser humano, nem com ninguém. Eu quero. O que tiver que fazer para me poder ir, eu falo com Jesus todos os dias. Jesus deve estar saco cheio de tanto que eu falo para ele. No planeta de regeneração, eu quero ir. Eu faço questão de fazer tudo para mim ir. Porque eu quero viver num planeta melhor. Eu quero conviver com pessoas melhores. Pessoas que pensam iguais a mim. Pessoas que têm o mesmo sentimento que eu tenho. Você está entendendo? Então é isso. Ninguém é perfeito, a gente sabe que não é. Mas tem alguns irmãos nossos que infelizmente ultrapassam o limite. Eles ultrapassam, entendeu? Pode fazer a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Eu não vou perguntar. Pode perguntar. Eu vou dizer para você a mensagem que eu aprendi, né? O aprendizado que eu tive com a tua mensagem, né? Que
a gente está aqui nesse plano, né? Seja uma alma, você abriu a palestra dizendo que os animais também têm alma, né? A mensagem que eu tiro aí da sua palestra, né? O aprendizado, e não foi por acaso, né? Que todos nós aqui estamos em evolução, né? Seja a alma que está em nós racionais ou a alma que está no animal que é irracional, que mordeu, né? Mas todos os meninos que mataram o cachorro, todos nós estamos em evolução, né? Então, o Orelha, apesar de ser morto brutalmente, mas de uma certa forma ele cumpriu a missão dele. A gente nunca vai saber qual foi, mas ele cumpriu a missão dele, né? Então, a gente tem que entender que nós estamos aqui, ninguém é perfeito, que a gente precisa evoluir, seja no corpo de um animal, no corpo de uma pessoa, mas todos nós aqui precisamos evoluir. Foi o que eu entendi da sua fala. Foi isso mesmo. Como o tempo já está estourando, eu quero ler um poema que quando eu estava preparando essa palestra, a Ivone me mandou de um rapaz que fez um poema muito bonito. Ele fez há muitos anos atrás, mas ele usou em homenagem ao cachorro. A todos os cachorros, não só a Orelha, né? Os cachorros que sofrem maus tratos. Então, gostaria de ler para vocês rapidinho, tá bom? Um cachorro não se importa com o valor do seu salário, não liga para a sua roupa, não tira extrato bancário. Não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro, nem quer morar em mansão. Ele só quer o seu carinho e, quem sabe, um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro, meu povo, desmatando uma floresta, maltratando o seu planeta e o pouco que lhe resta. Nem polui rio nem mar. Também nunca vi marchar para começar uma guerra. Por dinheiro, ambição, racismo, religião ou por um pedaço de terra. Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem, mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição, que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida que é tão breve. Por isso, talvez a pressa, a urgência de amar. Já que amar é o que interessa, se doar sem querer troco. Ser feliz mesmo com pouco. E a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende. Peleja e não aprende. O que um cão nasce sabendo. Que o amor tem 4 letras e, por certo, 4 patas. Não diferencia ouro ou pedaço de lata. Não fala, não sabe ler, mas diz tudo para você com o poder de um olhar. Tão puro e tão leal. Tem um dom especial de sempre nos perdoar. Eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão em nossa sociedade infestada de vaidade e sentimentos banais. Para o homem crescer, precisaria viver igualzinho aos animais. Quando me mandou o vídeo, o rapaz falando esse poema, eu chorei. Eu achei ela bastante emocionante, né? É muito emocionante mesmo. Então é isso, pessoal. Antes de terminar, né, quero agradecer ao Vicerato mais uma vez pelo curso, que foi muito importante para mim. Quero agradecer a espiritualidade dessa casa, o meu mentor Jonas. Estou bastante nervosa, ele me ajudou, eu acalmei um pouquinho. E quero também pedir a São Francisco de Assis, protetor dos animais, que ele proteja os animais que estão pelas ruas, sofrendo maus tratos, e que o ser humano possa melhorar. Se não tem, ele possa ter esse sentimento tão lindo chamado amor. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu faço a prece? Tem alguém que quer fazer a prece? Fazer.
Então vamos agradecer a Deus, o nosso Senhor, a toda a espiritualidade, pedir a todos os nossos irmãos encarnados que estão passando por provas e expiações, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas ruas, que Deus possa mandar seus anjos para ajudar todos os nossos irmãos. Peço também por todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram no plano espiritual, que Jesus possa também abençoar a todos eles. Que possamos parar e refletir sobre a palestra de hoje. Tenho certeza que todos que estão aqui têm animaizinhos, trata bem seus animais, cuida deles sempre com amor, com carinho. E que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores, encarnados melhores, respeitando sempre as leis divinas, a lei do amor de Deus, e que possamos ir para a nossa casa em segurança, aos nossos lares, e que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.